Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida. Estou feliz porque eu estou vindo de um evento infantil de 3 dias, no qual a gente viu o agir do Senhor nas crianças. São almas que necessitam também da misericórdia do Senhor. São almas que, quando são alcançadas, conseguem ter o poder em Jesus de alcançar outras vidas dentro do seu lar. Estou um pouquinho cansada, mas feliz. Vamos lá? Então, na aula passada foi ressaltado que nós não devemos temer o diabo. Até aí, ok? Devemos nos submeter ao Senhor, resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Mas a Bíblia relata no Salmo 111, verso 10, a quem devemos temer? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que aquele que teme o Senhor é considerado como um homem prudente e sábio. Por quê? Porque Deus é a fonte de sabedoria. Então a gente já começa, entendeu? Enfatizando, ressaltando esse assunto abordado bem rapidamente na aula passada. Quem você deve temer e o que você tem que fazer de acordo com o diabo. Você tem que resisti-lo, ok? Então vamos lá na primeira característica da aula de hoje sobre os demônios. A primeira característica que eu quero ressaltar com você é que os demônios são mentirosos e enganadores. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, vou abrir aqui rapidamente, quando você puder, você abra com calma e medite na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz assim: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a gente entende-se logo de início aqui desta aula que quando a gente está mentindo, embora estamos desagradando e entristecendo o Espírito Santo de Deus, nós estamos contribuindo para o reino do inferno. Então, querido, se nós servimos a Cristo, que é a verdade, temos que pautar a nossa vida na verdade. Então, diante disso, não preciso ressaltar mais nada, você já entendeu. Vamos prosseguir, querido. Mas lembrando que Satanás, por ser enganoso, ele sempre tentou deturpar a palavra do Senhor. Lembra lá no Jardim do Éden com Eva? Pois é. Ainda hoje, no tempo de hoje, você pode dizer assim, ele ainda continua com a mesma estratégia. E cai nas mentiras de Satanás aquele que não está firmado na palavra. No Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Querido, a palavra do Senhor fala que se eu meditar na palavra, inculcá-la na minha mente, no meu coração, ela será luz para os meus caminhos. Ela vai clarear os meus caminhos, não vai permitir que eu venha entrar por caminhos tortuosos, enganadores, ciladas de Satanás. Então, diante disso, quero enfatizar que eu e você temos que entender que a palavra de Deus, quando ela é inculcada em nós, trabalhada em nós, quando nós meditamos, refletimos, nós passamos a ter uma vida baseada na verdade, onde nós não somos enganados, onde nós não somos esbofeteados por Satanás, melhor dizendo. Mas vamos prosseguir. A segunda característica que eu quero enfatizar nesta noite é que os demônios são seres agressivos, muito agressivos. Você vai ver com mais detalhe comigo na próxima aula, quando nós iremos ressaltar as atitudes demoníacas num ser humano. Você vai ver o que Satanás, os diabos fazem com um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Se torna como um ser desprezível, algo que parece como um cavalo, como um animal. Isso é muito triste. Mas isso é na próxima aula. Mas eu quero enfatizar com você que os demônios, eles são agressivos. E tem uma passagem na Bíblia que mostra que 7 homens, filhos de sumo sacerdote, foi tentar fazer o que Paulo e Jesus fazia, mas esqueceram do principal.
Esqueceram de receber, de buscar, melhor dizendo, autoridade e poder no Senhor. Não basta, querido, somente decidirmos batalhar no mundo espiritual. É necessário buscarmos em Deus poder e autoridade para pelejar contra esses inimigos das trevas. Acompanha comigo Atos capítulo 19, do 13 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 19, do 13 ao 17. Diz assim: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus. Ué, mas ressaltaram o nome de Jesus. Mas os demônios não saíram. Olha o que aconteceu. Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não conheciam nem Jesus. Mas vamos acompanhar. Verso 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Verso 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que eles, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. A notícia se espalhou. A vergonha foi tamanha. Foram tentar tirar um espírito demoníaco de um homem. Só que eles não estavam preparados. Eles não estavam plugados na videira que é Cristo. Talvez eles achavam, por eles serem filhos de sumo sacerdote e fazerem parte da membresia, se fosse trazer para o tempo de hoje, eclesiástico, está na igreja, mas não entenderam que trabalhar no mundo espiritual é necessário preparo. É necessário busca, é necessário entrega no Senhor, para que Ele possa te preparar, te capacitar, assim como Ele fez com os apóstolos. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 1, quando Ele chamou os 12 apóstolos para poder seguir a caminhada de propagar o evangelho com Ele. Jesus deu autoridade e poder para os apóstolos, o quê? Expulsarem os demônios e curarem os enfermos. A palavra do Senhor fala, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, principalmente pelejar no mundo espiritual. Então, já entendemos que a primeira coisa que temos que fazer para vencer como soldado é colocar as armaduras de Efésios 6, que lá fala da palavra do Senhor, lá fala da fé, e temos que pedir também poder e autoridade no Senhor. E é o Senhor quem dá. Então vamos comigo, querido, e acompanha a segunda característica. Segunda não, terceira característica. Eu falei da primeira característica, que foi que os demônios são mentirosos e enganadores. Depois eu falei que os demônios são agressivos. Nós vamos ver mais detalhadamente na quarta e última aula. E agora, para fechar, a terceira característica. Desculpa, eu tô cansadinha, eu vim de um evento, tô feliz, mas estamos juntos em nome de Jesus. O diabo quer adoração para si. Desde que mundo é mundo, ele sempre buscou isso, adoração para si. E ele tentou fazer isso com Jesus, quando Jesus foi tentado. Acompanha comigo lá em Mateus capítulo 4, do 8 ao 9. E diz assim: O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Essa proposta Satanás faz com muitos. E muitos têm cedido a esse convite. Muito têm aceitado esse convite. Ele tenta falar
que vai dar poder, que vai dar nome, status, riquezas. Apresenta o convite. E muitos têm se rendido ao convite de Satanás. O mais triste é que não são só os que estão longe de Cristo. Muitos dentro da casa do Senhor têm deixado de confiar nesse Deus que tudo pode e acreditado na mentira de Satanás. Lembra no primeiro tópico? Ele é mentiroso, pai da mentira, enganador. Ele não dá nada, ele é ladrão. Ele quer roubar o seu coração, a sua alma do Senhor. Mas lembra também nas aulas passadas que se você quiser, querido, ficar plugado em Jesus, nada pode impedir. Bendito é esse Deus que te ama, maravilhoso. Querido, aqui a gente viu que Jesus recebeu a proposta de Satanás, que daria todo o poder do mundo ali, dos reinos. Em troca, Jesus tinha que adorá-lo. Nós sabemos que Jesus era homem e que a nossa carne, ela pede isso, ela pede exaltação, ela pede glória, ela pede aplausos. Mas Jesus nos deu uma grande lição. Ele abriu mão de tudo para poder fazer a vontade do Pai. Acompanha comigo o verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus abriu mão das suas vontades, dos seus desejos, para satisfazer a vontade do Senhor. Assim, querido, tem que ser conosco. O inimigo vai continuar fazendo proposta. Ele está por aí, ao nosso derredor. Ele está fazendo proposta e vai continuar fazendo suas propostas. Temos que ficar ligado em Jesus, buscar no Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que não venhamos aceitar as propostas do inimigo. Que o Senhor Jesus, querido, te abençoe no dia de hoje e que você entenda que tudo aquilo que o inimigo venha lhe oferecer é mentiroso, é enganoso e vai te destruir. Espera no Senhor. Assim como nós ressaltamos no começo desta aula, que Deus é a fonte de sabedoria e que aquele que teme a Ele é considerado como um sábio e prudente. Então, o que Deus realmente tem para dar para mim e para você é algo que é sólido, é algo real, é algo que verdadeiramente é o que vai preencher o nosso ser e vai trazer realização na nossa vida. Então, que na próxima aula você possa continuar comigo, no qual a gente vai ver o que realmente os diabos fazem através de um ser humano. Como é que ele nos despreza, como ele nos odeia e como ele quer nos destruir. Que o Senhor Jesus te abençoe. Busque o Senhor, que o Senhor Jesus possa te dar poder e sabedoria para que você possa continuar pelejando em favor do reino da luz, no Senhor Jesus. Um grande abraço, querido, e até a próxima aula.